Amém. Aí quem não pode ficar muita vontade, mas para dizer aleluia, glória a Deus, pode. Não pode ficar à vontade para conversar com a amiguinha do lado, com a irmãzinha do lado. Mas glória a Deus e aleluia sempre vai ser bem-vindo aqui. Nossa primeira palestra é Peniel, lugar de encontro com Deus. Louvado seja Deus. Nós temos os textos básicos que vocês devem anotar, que é Gênesis 32, 30. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. O tempo dessa palestra é 2 horas e 30 minutos. Glória a Deus. Mas nosso Deus é Deus do impossível. Eu vou pensar. Gênesis. O primeiro, eu vou repetir tudo. Gênesis 32, 30. Segundo Samuel 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Aí eu estava falando do tempo. São 2 horas e 30 minutos. Vocês vão mostrar que tem oração forte para que a gente termine antes. Ou se não terminar antes, ninguém dá sono, ninguém dá fome. Não é brincadeira não, viu? Para a velhinha aqui, está difícil. 2 horas e 30 minutos. Deus pode fazer um milagre, né? Vai ser menos tempo. Então, Peniel é um lugar de encontro com Deus. Se encontro com Deus é sobrenatural aqui. Ninguém vai ficar do jeito que chegou. Todo mundo ligado no Espírito Santo. Amém. Ele está dentro de você. Amém. O dia que você aceitou Jesus, ele foi morar dentro de você, porque Jesus pagou o preço para isso. Então aqui é tudo sobrenatural. Já começa no Peniel, tá bom? Peniel é um lugar de encontro com Deus, é um lugar de sobrenatural dele. É lugar de luta, de arrependimento. Para ter arrependimento tem que ter o sobrenatural, né? O homem que não tem o Espírito Santo, o ser humano que não tem, eles não têm facilidade de se arrepender, na verdade. Fazem tudo e acham que tudo está certo, está muito bom. Mas nós que temos o Espírito Santo, já vivemos no sobrenatural, tudo é chorando. Oh, meu Deus, porque eu fiz isso? Oh, Deus me ajude, né? Assim? Aqui vocês vão chorar mais à vontade, porque aqui é próprio para isso. Certo? Ficar bem à vontade, pode chorar à vontade, o que vale é arrependimento. Tem gente que se arrepende e não chora, mas já vi gente chorando e não está arrependido, também já vi, né? Aí não pode julgar, porque tem pessoas que estão arrependido com seriedade, mas não está chorando fora, as lágrimas estão caindo, mas estão sentindo a dor, não é? Ali. Tudo depende do jeito da pessoa. E a gente fica pensando, mas está arrependida? Não tem nenhuma lágrima? Pode estar arrependida sem nenhuma lágrima. Agora, não que você esteja chorando. Não está chorando, a lágrima é caindo, mas por dentro está despedaçada por ter ofendido a Deus. Não é isso? Que a pessoa fica com vergonha, chora. Mas não quero ninguém vergonha, pode ficar à vontade, chorar à vontade, porque nós vamos nos arrepender. Tá bom? De tudo que nós fizemos que não foi agradável ao Senhor, mesmo depois de ter aceitado Jesus. Depois de aceitar Jesus, a gente peca, não é mais escravo de pecado, mas peca. E se vocês estão por dentro das redes sociais, viram que eu confessei há pouco tempo um pecado que eu estava fazendo. E quem não viu, vai ver ainda, porque nunca fica nada oculto, vai saber. Principalmente nas redes sociais, né? Aí quem não sabe, vai saber. Basta dizer que o vídeo foi, em pouco tempo, centenas de visualizações. Eu confessando um pecado. Está vendo vocês? Então nós pecamos, mesmo depois de ter aceitado Jesus. E a história dessa pessoa que nós temos aqui como principal personagem, que é o Jacó, ele já era de uma família especial. E pecou feio também. Mas veio de quem? Do pai Abraão. Ele era neto de Abraão.
Então, por isso, ninguém vai ficar aqui admirado se quando estiver chorando, se descabelando, porque Deus fez lembrar e se arrepender de alguma coisa. Não estranhe, porque qualquer um de nós, nós só não somos escravos. Confessa, se arrepende, deixa, mas que peca, peca. Infelizmente, pecamos. Pensamento é pecado, quando o pensamento não é de Deus, é pecado. Então, nós pecamos até no pensamento. Então, estão prevenidos para chorar mesmo? Amém. Não se preocupe que aqui é um chororô, beleza. Ninguém censura ninguém, não. Cada qual no seu canto chorando, porque é lugar de arrependimento. O Senhor trouxe aqui para a gente se arrepender daquelas coisas que fizemos depois que já somos crentes. Porque as coisas que antes de ser crente, todo mundo já se arrependeu quando não aceitou Jesus, né? Mas depois que aceitou, fez outras coisinhas. Aí se arrepende. Bem, Peniel tem objetivos, tem os principais objetivos, que é gerar o arrependimento, como eu já disse, gera o arrependimento, porque muitas vezes nós nos tornamos pessoas que disponível para esse arrependimento, nos tornamos disponíveis aqui, né, para nos humilhar, ser humilde, se humilhar diante de Deus. Também tem o propósito de conduzir ao propósito certo. Às vezes fazemos o que Deus não nos mandou fazer. Aí aqui também a gente vai descobrir isso. Será que eu estou fazendo o que Deus mandou fazer? Não é? Às vezes está fazendo outra coisa, né? Eu dou um conselho para vocês revisarem aí tudo direitinho, porque tomara que tenha alguém que tenha o propósito de me ajudar aqui a ensinar as crianças. Todos sabem que eu passo aqui a semana toda ensinando as crianças, né? E aí, quem sabe alguém está no propósito errado, e Deus fala que o propósito é para vir para aqui uma vez na semana, cada dia. Não, hoje meu dia vai ser segunda-feira. Aí vem, que bênção vai ser para mim. E vai ser bênção para você também, porque Deus nunca deixa ninguém trabalhar para Ele em vão. Aí a outra diz, não, meu dia vai ser terça. Aí, eita, beleza, terça-feira a velhinha não está sozinha, está acompanhada. Na quarta também, na quinta também, na sexta, um dia para cada, né? Eu quero que alguém veja o propósito, se está no propósito certo, porque vai ser que esteja justamente sem lembrar, Deus está dizendo, o propósito é vir ajudar a apóstola Raia a ensinar as crianças. Vejam isso direito, hein? Se está no propósito certo. E também, esses são os principais objetivos, primeiro, é ver isso, né? Se você está no propósito do que Deus tem para a sua vida, para se arrepender, porque aqui você está com Deus, você vai ficar com Deus face a face. Por isso que ninguém conversa, para poder ficar só ouvindo Deus, face a face com Ele. A experiência de Jacó em Peniel. Ao longo da história, Jacó esteve envolvido em situações de engano, trapaça. Veja, o neto do pai da fé. Então, só não é mais escravo, né? Ele se arrependeu porque não é escravo. Mas teve essa situação toda. Mau caráter. Seu nome dizia exatamente isso. Porém, em Peniel, Jacó foi transformado. Mudou o nome dele para Israel. Então, nesse encontro também nossos nomes serão mudados. Amém, Jesus. Mulheres segundo o coração de Deus. Amém, Jesus. É tudo que Deus quer, né? Mulheres segundo o coração dele. Você também sentirá essa dor. Do jeito que Jacó sentiu quando ficou face a face com Deus, nós também sentiremos essa dor. E como Israel será de Peniel, sairemos do Peniel completamente transformados, novas criaturas. Já fomos novos desde que aceitamos Jesus. E hoje e esses 2 dias que vão passar aqui, não chega a 3 dias, né? Chegou já à noite. Também vai fazer uma mudança, vai ser um divisor de águas. Vamos ficar irreconhecíveis. Amém, Jesus. Amém? Todo mundo sabe a guerra que passou para chegar até aqui, não sabe? Não foi fácil. Nem para mim, nem para nenhum de vocês. É porque o inimigo sabe que quando você sai,
saírem daqui, vão sair irreconhecíveis. O marido vai perguntar: o que foi que houve? Você está uma mulher maravilhosa. Glória a Deus. E o pai, que não está casado ainda, mas vai casar, não é? Depois desse peniel tem casamento muito aí, viu? Aí, quem não está casado ainda, os pais vão perguntar: meu Deus, minha filha, você está uma bênção. Acordando cedo, lavando os pratos. Vai ser uma maravilha, vão ficar irreconhecíveis. Nós somos conduzidos ao arrependimento, fica isso bem claro, não é? Arrependimento é diferente de remorso, certo? Uma pessoa arrependida sente um profundo pesar do que fez, do que pensou. O arrependimento produz mudança de atitude e traz convicção. O remorso, ele é a reprovação da consciência por haver cometido uma falta, mas a pessoa não se arrepende. Se sente inquieto, né? Porque a própria consciência fica acusando, mas não se arrepende. Arrependimento é diferente. Mas aqui só vai acontecer arrependimento. Não vai ter nada de remorso aqui. Remorso é passado em nossas vidas. Aqui só tem arrependimento em nome de Jesus. Amém. Quando alguém abrir a boca para chorar, não é fantasia não, é de verdade. Amém. Glória a Deus. Não vai ter vergonha de ninguém. Eu não me importo, eu sei que Deus está fazendo uma obra aqui no meu coração, limpando tudo, me perdoando. Estou confessando, quem quiser que fale, eu quero é gritar de alegria, porque Deus está me libertando. Então o processo de arrependimento começa através de um quebrantamento diante da presença de Deus. Vai ser quebrantamento muito em nome de Jesus. Não se esqueça que um coração quebrantado, Deus não despreza jamais. Então quebrante-se mesmo. Está escrito em Salmo 51, versículo 17, um coração quebrantado, ele não despreza jamais. Então, fazemos questão, vamos buscar esse quebrantamento em nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. É a entrega total, é desejar se arrepender, é sentir dor profunda diante da realidade dos nossos pecados. Não podemos nos arrepender pela metade. É total. Não fica nada. Em nome de Jesus. Não podemos pensar que o sangue de Jesus é como um cartão de crédito. Não é isso. Não é como um cartão de crédito que nós usamos como bem entendemos. Não, tem que ter arrependimento. Tem que estar preparado para usar esse cartão. O arrependimento. Somos desmascarados, agora coloca esse subtítulo aí. Somos desmascarados diante de algumas mentiras nas quais vivemos. Colocar o subtítulo. Agora coloca, depois do subtítulo, pula uma linha, fazer como faz com os meninos, pula uma linha, e coloca mentira, e ao lado da mentira você coloca Efésios 4, 25, Zacarias 8, de 16 a 17. Ao lado da palavra mentira. Vocês vão fazer em coluna, viu? Para ficar tudo bonitinho. Mentira, depois outro item que eu vou falar, você coloca abaixo de mentira e vai assim prosseguindo. Vai ficar organizadinho para quando você chegar em casa que for ler, não ter atrapalhação. Então, ao lado da mentira, botou Efésios 4, 25, Zacarias 8, de 16 a 17. Aí tudo isso vocês vão ler em casa, viu? Porque aqui não dá tempo para a gente ficar lendo. Só vou fazer um comentário de mentira, que a gente pensa, mentira eu não minto mais, não
já deixei a mentira há muito tempo, mas de vez em quando a gente faz umas coisinhas assim diferentes, né? A vizinha coloca, chama, aí, diga que eu não estou. Mas mentirazinha assim, estranha, né? Leve, né? Até que nem é mentira, né? Mas é mentira. Aquela coisa também de você chegar, por exemplo, chega a tal hora do trabalho, né? Não, eu cheguei na hora certa. Então, essas coisinhas que a gente faz por defesa, também é mentira, né, gente? É defesa, também é mentira. Aí não vai atrás de Abraão, que Abraão fez as mentirinhas dele. Mas Abraão também mentiu. Não, mas ele sofreu consequência, né? Ele sofreu a consequência da mentira dele. E a gente quer sofrer consequência de mentira? Porque pecado, seja ele qual for, pode parecer leve, não tem pecadinho nem pecadão. Todos eles têm consequência. Umas mais pesadas, é claro que de acordo com o tipo do pecado, a consequência é mais pesada ainda. Então a gente não vai querer isso nas nossas vidas. Nós já sabemos que não somos mais escravos de pecados, né? Então se alguém estava nesse negocinho dessas mentirinhas, encerra hoje, não é? Por mais leve que tenha sido as mentiras, vai encerrar hoje, porque nós não somos escravos mais do pecado, nem de mentirinha também. Tudo que for pecado, não somos escravos. Então hoje ela vai embora das nossas vidas. Piadas indecentes. Aí ao lado, abaixo de mentiras, vocês colocam piada indecente e coloca 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33, ao lado de piadas indecentes. Depois coloca Provérbios 26, 18 a 19, repetindo. Piadas indecentes, ao lado 1 Coríntios 15, 33, Provérbios 26, de 18 a 19. Piadas indecentes, nada, piada em minha vida. Provérbios 26, 18 a 19. Aí ele, não, piada não, eu não digo piada de jeito nenhum, não falo nada de piadinhas, mas aí está trabalhando, né, digamos que trabalha, qualquer trabalho, mas você está assim, mais que mulher, muitas mulheres professoras, aí está aquela rodinha lá na hora do descanso, as professoras, cada um contando o seu caso, você que é crente no meio, é sua colega, você tem que estar participando também junto com elas, mas elas soltam as piadinhas, e aí você ri. E você diz, conta outra. Não conta, mas é com um sorriso, está dizendo, conta outra. Eu gostei da piada. Então, e as piadas são aquelas piadas, você sabe como é que diz a mulher, né, para falar a piada, fala da cenoura, a cenoura, não sei o quê, falam essas coisas, sabe? E a gente acha que é bobagem, mas a nossa boca, nem nossa boca, nem nossos ouvidos estão aqui em nós para isso. Nem para ouvir, nem para falar. Não, cenourinha, não sei o quê, o que é que parece a cenoura, o que é que parece o quê? Pronto, entendido? É as piadinhas bobinhas que conhece a professora, que fala coisa, piadinha decente. Para elas, se não são cristãs, é piadinha decente. Mas para você que é uma filha de Deus, não ouça, não dê atenção, peça licença, ou então fale, que elas vão respeitar a sua presença. Elas são colegas, amam você, aí eu quero ficar com vocês, mas por favor, não fala essas coisas não, vamos falar de Jesus. É assim que o crente faz, né? Corta mesmo esse negócio, em nome de Jesus, aí vai ganhar muitas colegas e vão trazer para a Rede Mulheres. Se não ficarem ouvindo, não ficarem rindo, ao contrário, falarem, por favor, respeite. Jesus está aqui conosco, está com você. Você está ali presente, Jesus está com você. Então, elas, querendo ou não, estão recebendo também na presença. Então, não pode, não é? E aí, me conte quanto vocês vão levar. Olha, eu levei, viu? Não vi mais piada, me arrependi e levei 2 visitantes na Rede Mulheres. Isso impede, né, a gente levar. Elas ficam achando que quem está no mesmo nível delas, não respeita a gente. Então, piadas para bem longe de nós, nem contar, nem ouvir, certo? Arrependimento total de quem fez isso, e já sabe que
que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Provérbios 28, 13. Arrepende mesmo e deixa. Todo arrependimento tem que deixar, né? Quem ouviu a minha confissão sabe que eu deixei o pecado. Estou aqui toda purificada, santificada para a glória de Deus. Deixei o que eu confessei, se vinha mais, então vou confessar, não fica nada. Porque a gente tem que estar na santificação. Sem santificação, Deus não opera maravilhas. Josué 3, 5 exemplo. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 5 diz assim: santificai-vos hoje e amanhã farei maravilhas. Então, na santificação que nós estamos, essa turma toda que está ali se preparou, no jejum, arrependimento do pecado, confessou o pecado, tudo na santificação. Hoje vai acontecer maravilha aqui. Por causa da santificação. Deus só opera onde tem santificação. Todo mundo jejuou, se preparou, orou, se arrependeu de pecados. E aí, para receber vocês e também levá-las também ao mesmo nível. Todas também hoje se arrependerem, abandonarem os pecados. E hoje vai ser aqui nesse momento, daqui a pouquinho, uma obra maravilhosa, uma transformação maravilhosa. E aí o Espírito Santo vai começar a festa desde hoje. Amém. Eita glória! Já estão começando a sentir a presença dele? Amém. Ele não vai esperar o final do encontro, mas já fazer maravilhas hoje. Ele já vai tomar vocês hoje. É arrependendo e ele fazendo a festa. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Tem pecados de roubo, sonegação de impostos. Pode assim: sonegação de impostos, roubo, e ao lado coloca Efésios 4, 28. Sonegação de impostos, roubo. É roubo, não é isso? Então, Efésios 4, 28. Aqui ninguém faz isso. Eita Deus. Vou fazer minha escola, vou. Aí as exigências do governo lá, e a gente está preso aqui, está preso lá. Se arrepende, tem que fazer certinho. Mas ele tocou errado, não é assim que deve ser, explorando a gente. Ele não pode botar uma escola, não pode fazer nada. Tudo é imposto disso, imposto daquilo. Não interessa, faça como Jesus. Vai lá na praia, pesca com peixe, pega a moeda e entrega. Viva o sobrenatural, ele continua sendo Jesus. Mas não fique devendo nada a ninguém, certo? Vai na praia, pega o peixe, pega a moeda e vai viver o sobrenatural. Vamos ver, já colocaram a referência de imposto? Colocou direitinho? Efésios 4, 28, foi isso? Bem, cobiça roupa, casa, bens, emprego. Porque ninguém faz isso, não. Ninguém nunca fez isso, não. Agora, coloca aí o lado de roubo, casa, bens, emprego, de carro. Eu coloquei Êxodo 20, 17. Cobiça. Cobiça, e eu dei exemplo. Pode estar cobiçando a roupa, cobiçando a casa, cobiçando bens, emprego, carros. Aí ao lado você coloca Êxodo 20, 17. Esse é mais fácil, né, gente? Porque, quer dizer, tudo pecado o diabo facilita tudo para a gente pecar. Mas esse é interessante, porque interessante não, é péssimo de pensar nisso, né? Porque às vezes a gente olha uma coisa que é tão linda no nosso irmão e a gente tem que fazer o seguinte: abraçar, parabéns, eu estou alegre de ver você assim, e orar com a pessoa agradecendo pela beleza, pelo o que for, né? Aí corta logo, o diabo não tem vez, mas a gente olha assim, como ela está bonita, meu Deus, o que ela faz? Eu queria ser igual a ela. Ou então o marido dela. Essas coisas, gente, a gente corta com oração, abraça a pessoa. O diabo quer mudar, botar na nossa cabeça esse negócio de desejar, de cobiçar.
a gente não deixa não, a gente vai logo e abraça e diz, estou feliz de ver você assim, que o Senhor te abençoe, que haja mais bênção. Se for marido, que ele seja cada vez mais fiel, mais abençoado do seu lado, vivendo até a morte separar. Se for a roupa, meu Deus, que roupa minha, Deus abençoe, que você tenha anos de vida para usar esse e muitos outros, entendeu? A gente corta assim. Corta assim, não fica olhando só não, diz logo uma palavra de bênção para cortar o que o diabo queria fazer. E se alguém não está fazendo, hoje se arrepende, não é? Não estava fazendo isso, se arrepende. Não deixa nada, viu gente? Que hoje aqui vai santificação rolar e a gente vai ver as maravilhas do Senhor. Amém. Prostituição, masturbação, pensamentos impuros, fornicação, moralidade sexual de modo geral, certo? Olha assim, moralidade sexual de um modo geral. E ao lado coloque assim, 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 a 10. Capítulo 6, de 9 a... Eu disse errado, não. É de 9 a 10. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. E aí, vou destrinchar esse negócio aqui direitinho, para a gente, na hora de se arrepender, saber pelo que está se arrependendo. Por exemplo, prostituição é quando alguém está com alguém que não é o seu marido, está se prostituindo. Ele solteiro, você solteira, mas só que não casou. Não é? Não casou. Então, está sabendo que não passa batido não. É para casar, certo? Pedir em casamento, o abençoado pede em casamento, mas já começou a esquentar, já está se abrasando. Então case logo. Mas tem que esperar uma casa. Então pare. Ou então case logo. Vale a pena viver na santidade. É aí que Deus faz maravilha. Então, mas vou esperar, porque senão vão dizer que eu casei correndo. Mas então já estão sabendo que você está nesse abrasamento todo. E a Bíblia diz que se abrasar, que é pecado se abrasar, que é melhor casar do que se abrasar. Então, esse é um mal nas nossas vidas, né? Sexo, meu Deus, terrível, né? Mas Deus vai dar força para vocês, para todas nós, não é? Dá força, sim, dá poder, Ele já está dentro. Ele já está dentro de nós. Então, a gente tem que ter cautela. Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor não vai gostar desse negócio, está beijando na boca desse homem que não é meu marido, fazendo esse negócio todo aqui com ele, que não é meu marido. Senhor, o Senhor está dentro de mim, eu não vou fazer mais isso não. O Senhor não merece isso. O Senhor não merece isso. Amém? Arrependimento, quem já fez, e a partir de agora, quando for tentado, não, o Espírito Santo foi um preço alto que Jesus pagou para ele habitar dentro de você, então não pode. Ah, mas é uma masturbaçãozinha que só foi pensando no meu marido. Eu tenho um marido, mas o meu marido, ele trabalha muito, trabalha fora de casa, fora da cidade, passa dias fora. Alguém pode dizer assim, estou cheio de razão, né? Porque meu marido ficou um mês fora. Ele era caminhoneiro, um exemplo, né? Ele era caminhoneiro, alguma coisa assim que se ralou de casa. E a pessoa fica cheia de razão. Eu só estou pensando nele. Que lindo, né? Pensando nele. Com a mãozinha. Ai, ai. Que linda a mãozinha. É a mãozinha dele. Foi essa pessoa que fez isso. É a mãozinha dele. Ele pega assim, lindo demais, é lindo demais. E ele pega aqui, ele pega. Eu estou pegando, mas eu estou pensando na mãozinha dele. Aos olhos humanos,
Isso não é nada, né? Porque pensando no marido, o marido já peca. Mas aos olhos de Deus, ele é santo, santo, santo. E quando ele deu o Espírito, ele deu capacidade para a gente poder vencer. Foi por isso que o Espírito Santo vai habitar em nós. Ele fez a obra completa, ele deu a vida, derramou o sangue. Era o preço que ele estava pagando para o Espírito Santo, que ele não merece, mas recebeu, aceitou a Jesus, acreditou que aquele sangue realmente foi derramado por nós. Aí a gente recebe o Espírito Santo, aí ele nos capacita. Agora, porque ele capacita, não fique também dando bobeira, não. Você vai dormir sem ter sono ainda, não está com sono? Procure sono, lê a Bíblia bem, até ficar o sono bem chegado, que você deita e não pensa. Deus deu inteligência, né? Para a gente sair do pecado de uma maneira sábia. Tem sabedoria para sair do pecado. Qual foi a sabedoria de José? Deixou a roupa na mão da mulher, mas não ficou. Ele que ficasse, queria ver o que era bom para tosse. Ele largou a roupinha lá, ele sabia que aquilo era perigo. A roupa na mão dela, ela tinha direito a fazer, ia ter a ideia do diabo mesmo, que ela estava endemoniada, de fazer justamente o que ela fez. Dizer que foi ele que estava ali querendo ela. Então, sabedoria, ele preferiu isso do que pecar. Então, vamos preferir sofrer do que pecar. Não é? Sofrer com a nossa, sem estar transgredindo os princípios, as leis de Deus, é vitória. Sofre, mas depois, olha o que aconteceu com José. Então, Deus nos capacitou. Então, tá terrível demais, o sono não chega, pega a Bíblia, lê até o sono chegar. Aí vai para a cama. Já cai nos pedaços, né? Aí pronto, dorme. Ah, é o banheiro? Não, o banheiro, bota aquela música assim, bem gostosa, de adoração. E não deixe só o celular tocando, não. Você cante junto, que eu quero ver você pensar. Eu quero ver você passar a mão para passar o sabão e sentir nada. Eu quero ver você ensaboando, pegando no clitóris sem sentir nada. Porque você está adorando, não tem como. A mente voltou-se para Deus. Botou a música de adoração, ficou ali adorando, pronto. Resolveu. Certo? Deus deu a sabedoria, né? Fazer uns exercícios, umas corridinhas, umas caminhadas, gastar energia. Porque não é fácil para a mulher que tem um marido um mês fora, né? É fácil? Ativa sexualmente, mas o marido trabalha um mês fora, 2 meses fora. Então ela vai fazer isso. Ler Bíblia até ter sono, vai dormir. Porque já é um prazer, nós devemos ter prazer na lei do Senhor, de ler a palavra. Josué 1:8 diz que para não se apartar da nossa boca as palavras desse livro. Se aproveita, troca o pecado pelo comando de Deus. Vai ler Bíblia até ter sono. Que maravilha, trocar o pecado pelo comando de Deus. Sabe que for deitar, vai ficar pensando? Então pronto, lê a Bíblia até dar sono. Vai para o banheiro louvando. Certo? Aí como você está vencendo, você diz, Deus me deu inteligência, o Espírito Santo está dentro de mim e ele é inteligente. A inteligência dele está dentro de mim, então eu estou inteligente. Mais do que eu já sou no natural, porque nós já somos no natural inteligente, né? Mas com o Espírito Santo dentro é capacidade dobrada para a gente vencer. Tá bom? Então, nada de masturbação mesmo quando é pensando no marido. Não pode. Meu Deus, eu pensei que isso não era pecado. Eu também pensei. Mas é. Mas é. Mesmo assim, sendo o marido, mas é. Mas ele deu motivo. Passou 3 meses sem vir para casa. Mas é. Então só tem um socorro. Você lê Bíblia até o sono chegar. Ir para o banheiro louvando. Tomar seu chá de erva doce. De erva cidreira. Até o marido chegar. Tá bom? E tem os casos. Aí é o caso que a gente diz que não era nada e Deus diz, eu sou santo. Agora imagine os outros casos. A consequência do pecado é sempre pecado. Mas aqueles que têm a consequência mais séria. E a pessoa que se programa todo, ainda se programa. Faz o ambiente, tem a musiquinha.
Eu estou falando porque eu aconselho mulheres, né? Mas elas já estão livres, essas mulheres que já vieram confessar já estão livres, porque a gente confessa uns aos outros. Primeiro a Deus, que é 1 João, capítulo 1, versículo 9. Não é isso? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Que a gente confessa, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você vai primeiro a Deus. Só que Deus é bonzinho. Ele perdoa. Você não vou fazer mais, papai. Aí tem outra queda. Pode não pedir perdão. Vem outra queda. De novo. Tudo isso eu trabalho com mulheres, né? Então, eu sei como é. E sou mulher também. Aí, resultado. Sabe a outra coisa, outra chance? Pegar Provérbios 28, versículo 13, e dizer, eu vou deixar. Eu não vou ficar mais nesse chão de memória. Peço perdão ao Senhor hoje e amanhã já estou fazendo. Eu vou deixar, porque eu estou crendo em Provérbios 28, 13, eu não vou mais pecar. Aí ele vai lhe mostrar, confesse a outra pessoa. É um remédio para deixar. Por isso que o meu pecado eu escancarei para todo mundo, porque tanta gente orando por mim. Tanta gente também falando mal de mim, porque eu confessei pecado, porque esse aqui líder não pode ter pecado. Meu Deus, a gente hoje está trabalhando com um líder que foi um mau caráter. Graças a Deus que eu não sou. Mas foi um escândalo. Confessou nas redes sociais. Quantas intercessoras intercederam por mim? Agora também teve as instrumentos do mundo cão que começou a falar um monte de coisa de ruim, mas a libertação é tremenda. Você nem acha que você é mais, sou eu mesmo. Eu mesmo. É tremenda. Deus não deixa nada na Bíblia em vão. Quando Ele diz que quando você confessa uns aos outros, você é sarado, você é curado, o negócio vai embora, você esquece, nem que existe mais. Então, por conta disso, quantas mulheres já foram abençoadas, já vieram confessar? Eu estou dizendo aqui pecados, mas não estou dizendo quem é. Tem um mundão de mulheres nesse ministério, só estou dando exemplo para vocês saberem. Quantas foram libertas? Nas vigílias, que muitos não puderam vir, né? Nessas vigílias que eu faço, agora em maio já vai ter novamente, né? Vigílias com a rede de mulheres. Em cada congregação eu estou indo fazer as vigílias. Aí eu tratei desse assunto, o assunto das redes sociais com elas. E na vigília mesmo, muitas delas disseram, não vou esperar para confessar, não, eu vou fazer com uma senhora, não é a rede social, mas eu vou confessar aqui mesmo. E aí no meio da turminha da vigília, elas mesmo confessaram. E depois, quando termina, me abraça e diz, muito obrigada. A senhora não sabe quantas pessoas estão sendo curadas, salvas por causa dessa confissão da senhora. O negócio é lindo, Deus só faz coisa linda, né? Por isso que hoje aqui vai ser tremendo. Já estou sentindo a presença transbordando aí. Santificação. Santificação. Então você confessa alguém. Não é obrigado a ser igual a mim que fui para redes sociais. Mas eu sei que teve o lado daqueles que criticaram, mas também teve intercessoras, centenas de intercessoras, né? Porque espalharam o vídeo em questão de um dia, enviaram o vídeo para todo mundo que quiseram enviar. E aí teve aqueles que foram para o mal, né? Ficar falando mal, e teve aqueles que ficaram orando. E é por isso que foi um negócio, meu Deus do céu, que mudança foi essa? Eita coisa linda Deus fez. Então, por favor, em nome de Jesus Cristo, acredite que tem 3 maneiras. Você experimentou falar com o papai e ficou repetindo, não se esqueça que é para deixar. E como é para deixar, vai para a sua discipuladora, para a sua líder de célula, para alguém que você confiar. E se você não confiar em ninguém, vá. Porque não importa o que vão fazer de você, do seu pecado, importa o que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Vale a pena. Estou eu aqui, graças a Deus, sabendo isso bem de perto. Vale a pena. Valeu a pena as críticas que fizeram, valeu tudo, porque graças a Deus hoje
eu estou aqui na santificação. Amém. Não é porque nunca peguei, mas porque peguei e confessei. E qualquer hora de pecar, vou confessar. Certo? Estou falando de pecadinho, viu? Não foi pecador não, mas é pecado. Não foi pecador não, mas é pecado. Ah, mas esse pecadinho não. É pecado, confesse. Se está repetindo, vai para o líder. Vai para alguém. Se não confia em ninguém, vá a si mesmo. É sua pastora, vá a si mesmo. Não confio nela, vá, sem confiar. Deus vai operar na sua vida. É sua bispa, não confio, vá, sem confiar. Não tem problema. O importante é o que Deus vai fazer na sua vida. E aí, você vai ver as maravilhas do Senhor acontecer na sua vida. Maravilhas. O Senhor abre os caminhos assim de uma maneira tremenda. Porque tinha uma coisinha que estava no cano, né? Impedindo, um pecadinho. Era um pecadinho que se deixou no cano. Aí saiu, desentupiu, a água jorra. Pronto. E aí você prossegue na santificação, confessando, deixando, se arrependendo. E com certeza esse ministério vai alcançar o objetivo, que é ganhar lagoinhas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Todinha para Jesus. Amém. Vamos ver agora. Pessoa que fala demais. Não é que fala demais como eu não, porque eu falo demais, eu falo as coisas de Deus, né? Que fala demais da vida dos outros, maldizente, brigão, respondão, grosseiro no falar. Eu sou um pouquinho grosseiro no falar, na exaltação, né? Eu não consigo dizer coisa errada fazendo tempo. Ainda não consegui não, mas eu acho que eu vou conseguir fazer um denguinho. Porque está falando grosseiro no falar, aí a pessoa leva logo para isso, quando a pessoa exorta com aquela voz terrível. Eu queria saber a voz de Jesus quando ele chamou a turma de religiosos de raça de víboras. Porque o problema todo é com quem é religioso, porque com um credo a gente não pode. Tem que ficar mansinho mesmo, porque eles não conhecem Jesus. Mas quando a gente vê o crente fazendo coisa errada, realmente fica difícil a gente falar mansinho. Nem Jesus falou manso para os fariseus, os religiosos. Falou com toda firmeza. João Batista também. Então não é essa grosseria que está falando de grosseria no sentido da pessoa já ser mal educada mesmo, né? Às vezes ela pergunta, a pessoa, então não seja assim, não é para ser assim, desse jeito, como o ímpio que é assim, né? Então vamos ser, acompanhando esse item de ser grosseiro, de ser maldizente, vem ao lado Colossenses 3, de 8 a 9. Colossenses 3, de 8 a 9. Pode passar para outro? Maldizente, brigão, respondão. Aí ao lado você bota Colossenses 3, de 8 a 9. Agora o outro item, estão colocando um abaixo do outro, né? Tem sido sensual, indecente. 1 Coríntios 6, de 18. Sensual, indecente. 1 Coríntios 6, 18. Que é isso mesmo? Que negócio é esse? Sensual, indecente. Às vezes a pessoa está com uma roupa como essa aqui, né? Não é sensual não, porque está com essa roupa assim. É isso. Fica atrás dessa. O espírito da sensualidade não depende da roupa. Você pode estar com a roupa lá nos pés e você fazer alguma coisinha assim, olhar assim. Entendeu? Então não é isso não, viu? Tem cuidado com a janelinha aqui. E ela aqui é que diz, que é o espelho, é que vai dizer. Pode estar com a roupa lá nos pés, mas se esse olhinho passar assim diferente,
deu uma rodadinha assim. Olha a sensualidade. A gente só pensa quando a pessoa está tudo ajustado, né? Às vezes o ajustado é por falta de sabedoria, né? Que a pessoa, para estar chique mesmo, não vive assim desse jeito. É falta de sabedoria, mas a sensualidade mesmo, ela vem de qualquer jeito. Pode estar com a roupa justa demais, pode estar com a roupa bem rodada, aí faz o jeitinho assim, a boquinha, aquelas coisas que só mulher sabe fazer, que aprendeu com a serpente, mas está repreendida, ela não vai mais prevalecer em nossas vidas. Derrotada em nome de Jesus, a serpente. Então vamos ver agora tudo isso aqui. Se alguém teve esse negocinho assim com a roupinha compridinha, bonitinha e fez um jeitinho, o jeitinho de se arrepender, viu? De arrepender. Tem tratado o cônjuge, os filhos, com violência, espancamento, Efésios 4, 31 a 32. Pode assim, tem tratado o cônjuge e filhos com violência, Efésios 4, 31 a 32. Enfim, família, né? Que a gente pensa que está lindinho demais. Pensa não, então se acha tudo muito lindo aqui, tudo lindo no templo, no culto e em casa. Então, pode ser família, para poder reduzir. E Efésios 4, 31 a 32. O caso do nosso amigo aqui mesmo, o Jacó, que é a personagem principal da nossa história, o problema dele foi família. Família. Mau caráter, né? Para pegar a bênção da mão, a primogenitura, ele faz uma armadilha com um guisado gostoso. Ali já era com a má intenção, para poder pegar, saber que eles vão com fome, chegar e encontrar aquele cheirinho, já era uma armadilha, já era premeditado aquilo. E qualquer coisa que você faz, que Deus conhece, som do coração, mas ninguém, que bobagem, ele comprou? Não, ele comprou, mas ele estava já pensando nisso. Então, família é muito sério, você vê a Bíblia mostrando muita coisa de problema de família, José com seus irmãos, Jacó, e se for olhar vai ver muito caso de família, porque Deus quer tratar as famílias, porque ele começou com família, a prioridade dele é família, então tem que ter um conserto dos probleminhas de família, não é? Todos os problemas começam na família. A gente precisa muito da sabedoria de Deus para lidar com essas coisas e se arrepender do que já fez sem sabedoria. Então, falar do cônjuge, tratar mal os filhos. E a falta de sabedoria. Eu, por exemplo, tive uma falta de sabedoria terrível. De 0 a 12 anos, eu fui arrojada pelos meus filhos, porque cuidei de ensinar a palavra dentro de casa, o culto doméstico, nas atitudes. Não era só o culto doméstico, mas a gente fazia o culto doméstico e a gente meditava naquilo o dia inteiro. O assunto estava na hora que estava lavando os pratos, lavando a roupa. O que estivesse fazendo, o assunto vinha à tona. Tirando os exemplos daquilo. Dentro do assunto que estudou, no culto doméstico, a gente lidava o dia inteiro. Estava alimentado, meditando. Então, nessa área eu fui um exemplo, no caminho com eles, como diz Deuteronômio 6, de 4 a 9. No caminho, andando com eles, sempre repassando as coisas de Deus com eles, eles ficaram realmente abençoados. Mas quando chegou na adolescência, faltou a sabedoria. Eu troquei um filho especial por todos 4. 5 filhos, eu fiquei com um especial e deixei os outros 4 na adolescência. Então, o problema de família é sério. Você faz por falta de sabedoria, mas falta de sabedoria para cá. Eu tenho que me arrepender, eu tive que me arrepender. Porque não tem que dar desculpa, mas se eu não sabia que ia ser problema, se eles estavam vendo que eu vim cuidar do irmão mais novo, vim para um lugar que era mais amplo, um sítio, e eles ficaram em apartamento, e se estudaram cada um em um lugar, um em Feira, outro em Aracaju, outro em Salvador, tudo espalhado na adolescência. Quer dizer, final da adolescência. Aconteceu isso. Eu deixei no período da adolescência e eles entraram na faculdade, final da adolescência, e foi esse desespero. Então foi um transtorno. Então,
tem que ter cuidado, falta de sabedoria é pecado também. Deus diz para pedir sabedoria, que Ele dá e não lança no rosto. Esse pecado grave na minha vida, falta de sabedoria, que ainda existe de vez em quando, dizem, eu não pedi sabedoria. Aí tem que pedir, porque não estragou tudo. Hoje eu sou abençoada, você não me vê com o netinho na roda da minha saia, vem criando neto. Quem sabe criar filho não cria neto. Desculpa, mas essa é uma coisa certa. Às vezes não foi a avó que foi culpada, às vezes foi o pai. Então as mulheres fiquem quietas, porque às vezes vocês estão criando neto por causa do pai. E não deu um bom exemplo para o filho, e aí a filha casou rápido, e foi tudo desesperado, e quando acabou você foi criado. Mas se você cria os seus direitos, ele não tem pressa de casar, casa no tempo certo, com condição financeira suficiente para criar seus filhos, cuidar dos seus filhos. Financeira e espiritual. Então você não me vê cuidando de neto. Porque graças a Deus casaram no tempo certo, ou até depois do tempo, e casaram bem mais, tudo já bem maduro, mas não me dão trabalho, no neto eles estão criando tudo direitinho. Então, tem que ter cuidado com a sabedoria. Não deixar de pedir. Não pedi sabedoria na hora que eu fui cuidar de um filho especial que necessito aqui, e deixar meus filhos cada um em um canto, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, porque ela diz que se ensinar a criança o caminho que deve andar, até o envelhecer, não se desvia. Os meus filhos não se desviaram e nem vão se desviar. Passaram por todo sofrimento, tiveram um pouquinho de mágoa de mim, é claro, é normal, né? Mas não ficaram com a mágoa pela vida, se arrependeram, deixaram a mágoa, né? Porque eu deixei para um irmão. Depois, estão tudo de boa, graças a Deus, mas passaram uma fase difícil. Mas eles não tiveram aquela queda que viesse a transtornar nossas vidas. Porque queda tem, mas não desse tipo. Eles não são anjos batendo asa, teve suas quedas, mas não desse tipo, de arrasar tudo, acabar com tudo. Porque a palavra não volta vazia. Não teve, na verdade, não teve desvio de Deus. Teve apenas quedas. E pode ainda ter quedas, porque somos humanos. Como eu já disse, pecar, só não somos escravos, né? Então não houve isso. Estão aí recuperados, sujeito a também outra quedazinha, daqui e daquela, mas eles sabem bem se segurar. Jesus Cristo nunca abandonaram Jesus. Que é esse o nosso propósito. Que não abandone Jesus. Então temos que estar com cuidado com a família. Essa parte aqui eu tenho que repassar bem direitinho, porque o nosso personagem principal foi a família, não é? E também que nossas vidas, muitos estão com problemas aí por causa de família, né? Algumas coisas que estão na vida de vocês, família. Então que nós tenhamos cuidado, verificar onde foi o erro. Se fui eu, se cada um pensar, fui eu, por causa disso, aí pede perdão. Se não foi você, libera perdão para quem fez isso, para você estar passando o que está passando hoje. Algumas situações que não estão bem, que foi família. E aí é ver se foi você, e hoje se arrepender. E se não foi você, foi alguém, liberar o perdão para alguém. Às vezes foi a mãe, como no meu caso, fui eu que dei esse espaço para meus filhos terem essa dificuldade no período da adolescência. Aí eu tive que pedir perdão. E agora, se fossem os meninos, eles iriam pedir perdão a mim, porque eles conhecem Jesus. Mas não foram eles, quem errou fui eu mesmo. Eu tinha que estar com todos juntos. Não tinha problema se o meu filho especial queria ficar em sítios, queria ficar em lugar. Ele nem pediu isso, eu que achei que era melhor para ele. Não tinha problema, podia querer o que fosse, mas somos família e vamos estar juntos, sofrer juntos, vencer juntos. E até que a fase de criança ainda falava isso, ele quebrava os brinquedos dos irmãos, aqueles brinquedos caros que o pai tinha jorrando no polo petroquímico, e comprava o primeiro brinquedo, quando bastava anunciar a televisão, ele estava comprando. Ele quebrava porque não deixava ficar desunido. Deixa ele brincar, se quebrar, a mamãe compra outra. Deixa ele brincar com vocês, não deixa ele sozinho. Porque dizem que é autista, né? Mas a autista lá teve que ficar junto com os irmãos.
que o autista vai ficar só, não tem essa preservada não, ele vai brincar mesmo com vocês. Só na hora que ele não queria, mas na hora que ele queria tinha que deixar. Então até aí eu fui bem, como eu disse, até a parte de 12 anos eu fui bem, tudo unido ali. Depois eu achei de separar. Não, vou ficar com o meu lado excepcional e vocês vão cuidar dos seus estudos. E aí, falta de sabedoria. Cada um nesta noite. Veja porque tem esse problema aí relacionado com família. E não se esqueça que Deus está aqui para ver o seu arrependimento. E se não foi você, a causa do que está passando foi por causa de mamãe, papai, ou de tio, ou avô, quem for, libere perdão nessa noite. Porque nós queremos maravilhas acontecendo aqui. Amém. O Espírito Santo quer tomar vocês logo hoje aqui. E Ele gosta de encontrar tudo na santificação. Então, nós podemos parar por aqui? Parar por aqui, que eu digo, dessa primeira parte. Nós vamos ajeitar aqui essas cadeirinhas, deixar, por favor, vocês colocam as cadeiras encostadas ali, por favor, do lado de cá, fazer o possível para ver se dá, porque tem muita gente hoje, né? Graças a Deus, um bom número.